Esse é o 5º mês que nós estamos usando esse texto como base para as nossas celebrações aqui da ceia. Samuel, ele é conhecido como o primeiro profeta. Aqueles que vieram antes dele, que fizeram algo semelhante, são chamados de videntes, mas ele é chamado de o primeiro profeta. E ele começa o seu ofício profético lá pelo ano 1000 a.C. Isso significa que ele vai viver 300 anos antes de Isaías fazer essa profecia que nós temos aqui e que nós vamos ler. E ao longo desse tempo, os profetas, eles anunciaram que chegaria um momento em que Deus governaria o mundo através da nação de Israel. Por causa dessas profecias, Saul, desde Saul, na verdade, o primeiro rei de Israel, por causa dessas profecias, desde aquele momento, surge no meio do povo essa esperança de que Deus iria governar o mundo, implantando aqui no mundo um reino de justiça, um reino de paz. Só que quando nós olhamos para o reinado de Saul, nós percebemos que ele foi rejeitado. Rejeitado porque ultrapassou limites. Saul tentou fazer as funções de um sacerdote, algo que era proibido para os reis. Reis não interferiam no ofício sacerdotal. Saul tentou e foi rejeitado. Na verdade, ele foi rejeitado não só por isso, por outras coisas também. E não só rejeitado, diz a Bíblia que a linhagem dele foi cortada do trono de Israel. Logo depois de Saul, vem Davi. E novamente, as esperanças do povo mudam para Davi. Aquele que é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Só que Davi tem lá os seus problemas, que nós conhecemos muito bem. Davi era sanguinário, muito sanguinário. Inclusive, essa foi a justificativa dada por Deus para impedir que Davi erguesse o templo. Deus vai dizer, olha, ele é um homem de sangue, e por causa disso não será ele a erguer o templo. Além disso, nós conhecemos lá a história do assassinato, do adultério de Davi. Então, definitivamente, Davi não seria aquele rei justo que o povo tanto aguardava, por causa das profecias de que Deus governaria o mundo e traria para o mundo um reino de paz e justiça. E aí tem um detalhe. Quando você lê Samuel, você vê que a promessa divina feita ao povo por meio de Samuel dizia que esse rei tão esperado e tão aguardado, na verdade, seria filho de Davi. Ou seja, as esperanças, elas são imediatamente colocadas sobre Salomão. Salomão vai ampliar o reino. Salomão vai se tornar a pessoa mais rica e mais sábia que todo esse mundo já teve. Quando a gente olha para aquele cenário, a gente diz, agora sim, é esse homem, rico, capaz, muito sábio, ampliou o reino, é tudo que Israel sempre sonhou, bem-sucedido em tudo que faz, certamente que é através dele que Deus vai governar o mundo. Mas a gente conhece a história. E nós sabemos muito bem que a história de Salomão termina de forma muito trágica.
Salomão, com o passar do tempo, nós vimos aqui esse ano, não é? Ele teve o coração dele sendo afastado do Senhor. As esposas pagãs, as mulheres com as quais ele se envolveu, foram desviando o coração de Salomão dos caminhos do Senhor, de tal forma que ele se tornou um homem idólatra, debochado e muito injusto, ao cobrar impostos exorbitantes do povo. Salomão passa muito longe daquele rei que aquela profecia lá de Samuel anunciava. No fim do reinado, o reino de Salomão está em pedaços. E não por acaso, quando Salomão morre, o reino se divide em dois. A história continua, e aí a gente vê lá no livro dos reis, nós vamos lendo aquelas descrições dos reis do norte, dos reis do sul, e você vai ver que todos eles, ou grande parte deles, são extremamente corruptos. Existem alguns reis sulistas que até são bons, mas quando você vai olhar para a vida daqueles homens, eles não se encaixam nessas profecias feitas por Samuel e pelos profetas. É por tudo isso que, com o passar dos anos, décadas, séculos, os judeus eles vão esmorecendo, perdendo a esperança. Eles começam a questionar: será de fato que aquelas profecias acerca de um reinado justo, de um reino de paz, será que de fato aquelas profecias se tornarão realidade? A linhagem de Davi, prometida lá por Samuel, ela se tornou uma linhagem tão ruim que a certa altura é dito o seguinte sobre um dos descendentes de Davi: Manassés induziu Judá e os habitantes de Jerusalém a fazerem mais mal do que as nações que o Senhor destruiu diante dos filhos de Israel. Ou seja, um rei da linhagem de Davi levou Israel a fazer mais mal do que os cananeus haviam feito. E quando nós estudamos a história dos cananeus, nós vemos que povo mau, ímpio, terrível eram os cananeus. Manassés fez com Israel pior que os reis cananeus fizeram lá com o seu povo. Então todos os reis falham em cumprir as possibilidades de ser um rei justo, íntegro. Todos os reis fracassam de um jeito ou de outro. Nenhum daqueles reis conseguia cumprir aquelas profecias. Nenhum deles. Diante de todo esse cenário, diante de todo esse contexto, aparece Isaías e diz assim: o rei que vocês estão esperando, ele vai chegar. O rei das profecias, ele vai vir. Isaías começa a fazer uma profecia que traz esperança. Isaías faz uma profecia naquele contexto de dúvidas, naquele contexto complicadíssimo da história de Judá. Isaías faz uma profecia exatamente no momento em que quem reinava era lá o maligno Manassés. O mesmo rei que mandou serrar Isaías ao meio. O povo está indo para o cativeiro. Nada poderia ser pior que isso. Quando o povo vai para o cativeiro, o que acontece? O templo é destruído, a capital é destruída, o reino do norte vai desaparecer definitivamente, o juízo do reino sobre o reino do sul estava próximo. Nesse cenário, nesse contexto dificílimo, complicadíssimo, Deus intervém. E Deus concede a Isaías
essa revelação, essa profecia sobre este rei justo que estava por vir. Se houve um momento na história em que a nação de Israel mais precisava dessa profecia, esse é o momento. Quando toda a esperança parecia desaparecer, quando tudo parecia estar perdido, porque os babilônicos chegavam trazendo aquela grande destruição, neste momento terrível, Isaías se levanta e diz assim: sabe o rei? Aquele rei que os meus amigos anteriores anunciaram. Sabe o rei que vocês já não acreditam mais que vai chegar? Ele está vindo. Ele está chegando. Só que esse rei, ao contrário do que vocês pensam, ele não vai reinar. Esse rei, ele será um servo, sofredor. A sua glória, a glória desse rei, não vai aparecer até que ele morra. Ele não vai sofrer por um mal que ele venha cometer. Na verdade, ele vai sofrer pelo mal que outros vão cometer. Ele vai morrer. Não vai morrer por causa das suas iniquidades. Ele vai morrer pelo pecado do seu povo. É exatamente isso que nós temos aqui nesse texto de Isaías 53. Esse é o cenário, esse é o contexto de Isaías 53. Um povo sem esperança, um povo que não crê mais naquelas profecias, e Isaías se levanta e diz assim: o rei que vocês estavam esperando está aqui. Só que vocês precisam entender qual é a natureza desse rei. Vamos ler? Isaías 53. Não por acaso ele começa dizendo: quem creu em nossa pregação? E a quem nos foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, sobre ele estava. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma da morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Uma das maiores provas de que esse livro aqui é a palavra de Deus é Isaías 53. 700 anos antes, 7 séculos antes da morte de Cristo, nós temos aqui detalhes de como Jesus Cristo iria morrer. Tudo se cumpriu exatamente da maneira como Isaías descreveu. Morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, intercessão de Cristo, está tudo aqui. Os escritores do Novo Testamento, em várias ocasiões, referem-se a praticamente todos os versículos de Isaías 53. John MacArthur é um pastor ainda vivo, numa grande igreja dos Estados Unidos. Ele vai dizer que se perdêssemos todos os evangelhos, se não tivéssemos mais acesso a Mateus, Marcos, Lucas e João, Isaías 53 daria um evangelho completo e suficiente para qualquer pecador ser salvo. Porque aqui nós temos o evangelho por inteiro. A grande questão é: o que tudo isso significa a mim e a você, num cenário, num contexto, nos dias de hoje? A verdade dessa antiga profecia e o cumprimento dela em Jesus Cristo responde a maior e a principal pergunta que todo ser humano precisa fazer ao longo da sua caminhada por aqui nesse mundo. Que pergunta é essa? Como que um pecador, como é possível, como pode um pecador estar bem com Deus e se livrar da ira de Deus que o lançará no inferno? Não existe nenhuma outra pergunta a ser respondida que seja mais importante do que essa. Como um Deus justo pode declarar justo um pecador? Você não tenha dúvidas, essa é, mesmo que você não perceba, mesmo que você não esteja muito preocupado, mas essa é a grande pergunta a ser respondida por você. Esse é o grande dilema que todos nós precisamos resolver. A Bíblia foi escrita para responder a essa pergunta. Como que o pecador pode se relacionar com o Deus justo? É para responder a esse questionamento que Isaías 53 foi escrito. Se o homem não souber responder a essa questão, ele passará a eternidade inteira dele no inferno. Se você não souber a resposta para essa pergunta, a sua eternidade será no inferno. Pensa no seguinte. Falamos um pouco sobre isso na mensagem passada. Os judeus creem que o Antigo Testamento são as Escrituras Sagradas. Os judeus leem Isaías 53. Os judeus interpretam essa profecia como messiânica. No entanto, eles não enxergam Jesus Cristo aqui. Apesar de animais serem mortos todos os dias, retratando lá uma morte substitutiva, os judeus não enxergavam o Messias pagando por algo assim. O Messias como alguém que morre pelo povo? Jamais.
Os judeus, eles não entendiam que precisavam de um Salvador. Eles não entendiam que era necessário que um sacrifício fosse feito pelo pecado deles, porque eles possuíam ali um sistema de salvação pautado em obras, baseado no esforço, no mérito. E num sistema de obras, não se precisa de um Salvador. Porque você, com seu desempenho, você, com as suas obras, você se salva. Essa era a visão do antigo judaísmo. Essa é a visão do judaísmo do Novo Testamento. Essa é a visão do judaísmo pós-Novo Testamento. Essa é a visão do judaísmo dos dias de hoje. Qual é a visão? O homem é aquele que estabelece a própria justiça. Os judeus têm essa verdade como premissa da sua salvação. A pessoa é salva através da religiosidade, da moralidade, de forma que as pessoas então não precisam de um Salvador. Por isso que Jesus disse assim: eu não vim chamar justos, porque justo não precisa de salvação. E vocês acham que são justos. E o sistema religioso de vocês se baseia no esforço, na capacidade. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Porque num sistema de salvação por obras, não existe espaço para uma expiação substitutiva, vicária. Portanto, os judeus não enxergam Jesus em Isaías 53. Essa é a grande diferença entre judaísmo e cristianismo. O judaísmo é uma religião que amplia o esforço humano e não precisa de um Salvador. O cristianismo é uma religião que deprecia o esforço humano e precisa desesperadamente de um Salvador. Então, essa é uma interpretação equivocada desse texto que tem levado milhões de pessoas ao inferno. Fiz a minha introdução, agora vamos começar a mensagem. Verso 10. Nós já estudamos do verso 1 ao verso 9 nas mensagens anteriores. Hoje a gente vai ver só o verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse verso nos oferece algumas informações impactantes. Primeira coisa que Isaías nos mostra nesse verso: foi da vontade de Deus, o Pai, fazer o Filho sofrer, esmagar o Filho. Quando você olha para a história, por que Jesus morre? Jesus morre por causa da inveja dos judeus. Jesus morre por causa da inimizade da liderança religiosa desses judeus. Historicamente, Jesus morre por causa da inconstância daquele líder romano chamado Pilatos. Jesus morre por causa da traição de um dos discípulos. São os fatos relacionados à história que culminaram na morte de Cristo. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para as lentes da palavra de Deus, nós encontramos algo muito mais significativo. O que a Bíblia diz sobre a morte de Cristo? Quando nós vemos as Escrituras, nós encontramos todos esses homens que acabei de mencionar como instrumentos de um plano muito maior. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos um acordo dentro da Santíssima Trindade para redimir homens e mulheres.
Quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos o amor de Deus sendo manifesto e direcionado para gente ruim, pecadora como você e eu. Diferentemente dos mártires, ao morrer, Jesus estava muito triste e abatido. Quando você lê os evangelhos, os relatos da morte de Jesus, não há nos lábios do Cristo canções de louvor. Quando você olha para os mártires, eles estão indo para o martírio, eles estão indo para a morte com cânticos nos lábios. Não existe isso nos lábios de Jesus. Você não vê nenhum grito de exultação. Pelo contrário, o que existe nos lábios de Jesus é: Deus meu, por que me desamparaste? Muitos mártires, naquele momento em que eles estão atravessando a morte, eles gritam, eles verbalizam, eles dizem que Deus os estava sustentando. Jesus não, Jesus diz: por que o Senhor me desamparou? Quando você olha para o relato da morte de Cristo, não tem alegria. O que existe é uma agonia indizível. Parece que no Calvário, aquela angústia do Getsêmani está se repetindo ou está muito maior. Por que existe essa discrepância entre os mártires e Jesus? Será que Jesus não deveria sofrer, logo ele, com mais honra, com mais nobreza do que os próprios mártires? Por que os mártires têm essa postura e Jesus tem uma postura completamente diferente? Isaías nos diz. Por quê? Porque foi da vontade do Pai fazê-lo sofrer. Porque foi da vontade do Pai esmagá-lo, destruí-lo. O brilho na face que alegrou muitos mártires ao morrer foi tirado de Jesus. A consciência da aceitação de Deus, a consciência, o entendimento de que Deus estava ali sustentando e ajudando naquele momento terrível que muitos mártires tiveram ao ir para a morte, não foi concedida a Jesus. A Bíblia diz que o nosso Senhor, ele sofreu em densa escuridão, agonia mental. Ele não teve aquele consolo que os mártires tiveram. Por isso que ele pergunta: por que me abandonaste? Estou aqui sozinho. Você já sofreu sozinho? Sofrer sozinho é muito ruim, não é? Sofrer sozinho é algo complicadíssimo. Sobre os mártires estavam lá os braços do Pai, consolando, ajudando, mas sobre Cristo não tinha braço nenhum. Pelo contrário, o que existia sobre Cristo era a mão pesada do Pai. Por quê? Isaías diz: foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Foi da vontade do Senhor fazê-lo sofrer. Então, não foram as chicotadas, não foram as cusparadas, não foram as torturas dos soldados, não foram os pregos. O momento de maior dor e de maior agonia do filho foi quando o pai o abandonou. Não foi a dor física, foi a dor emocional. Então, Isaías nos mostra, Isaías nos ensina e nos lembra a origem do sofrimento de Jesus. Qual é? A vontade do Pai. Segundo ponto, aqui do verso 10, ele explica o primeiro.
Até porque nós precisamos de uma explicação dessa questão. Qual a razão do sofrimento do Salvador? Por que que o Pai desejou esmagá-lo? Por que que o Pai fez ele enfermar? Olha o que Isaías diz. O Senhor, por que que isso aconteceu? Para que o Senhor fizesse da vida dele uma oferta pelo pecado. Sabe por que que Jesus sofreu sozinho? Para que você não sofresse sozinho. Sabe por que que o Pai fez Cristo enfermar? Para que você não ficasse enfermo. Isaías nos diz que Cristo morre desse jeito, porque a morte dele é substitutiva, é no seu lugar. A Trindade desejava nos redimir. Só que teve uma coisa que foi lá e atou, segurou, prendeu as mãos da Trindade. Se você entende o que eu quero dizer. A Trindade queria nos salvar. Mas tinha algo que amarrou as mãos da Trindade. A justiça do Senhor. A justiça do Senhor não permitia que as mãos da Trindade pudessem atuar em salvação. A justiça precisava ser retirada dali. A justiça precisava ser satisfeita. De forma que só o perdão poderia vir e desatar a justiça, para que a Trindade entrasse em ação. Como que isso seria possível de ser feito? Foi nesse momento que a sabedoria divina está acompanhando aqui a imagem? A justiça, o perdão, a sabedoria. A sabedoria para resolver o problema da justiça. Entendendo que só o perdão conseguiria desatar a justiça para deixar livre a Trindade atuando na salvação. A sabedoria divina então diz: o Filho será enviado e o Filho será o perdão. O Filho será a oferta pela culpa. Foi como substituto pelo pecado que ele sofreu a punição de todos nós, de todos os eleitos. É o que Isaías está dizendo aqui. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. A partir de então, a partir desse momento, todos nós somos devedores ao amor de Deus, não mais à justiça. A partir desse momento, o nosso débito não é mais com a justiça, mas é com o amor. Porque Cristo pagou até o último centavo de qualquer coisa que o seu povo devia. A partir de então, nós jamais poderemos ser punidos, pois toda a punição que nos era devida foi depositada, despejada sobre Jesus. O que o verso 10 nos mostra? A origem do sofrimento de Jesus, a vontade do Pai. Segundo, por que o Pai desejou fazer sofrer aquele que era perfeitamente inocente? Ser uma oferta pelo pecado. E o verso ainda nos mostra o quê? Os efeitos da morte do Salvador. O primeiro efeito do sacrifício de Cristo, segundo Isaías, qual é?
ele verá a sua posteridade. Os homens têm uma descendência pela vida. Cristo tem a sua descendência pela morte. Entende isso? Homens morrem, deixam seus filhos e não veem a sua descendência. Jesus vive e todos os dias vê a sua descendência posta na unidade da fé. Então, Jesus não morreu para tentar salvar. Ele morreu para garantir a salvação. Essa é uma das grandes diferenças entre o arminianismo e o calvinismo. O arminianismo diz assim: Jesus morre e ele tenta salvar. Por que ele tenta? Porque ele depende da resposta do pecador. Ele morre e fica assim: por favor, me dê uma chance. Por favor, decida por mim. A fé reformada diz que Jesus não morre para tentar salvar. Jesus morre e ele vai fazer aquilo que é preciso para que a pessoa incrédula chegue à salvação. O nosso Senhor, ele não foi até a cruz para possibilitar a salvação e ficar dependendo ali do livre-arbítrio humano. Isso é medíocre. No Calvário, ele conquista a salvação dos eleitos. Depois do Gólgota, não existe mais talvez. Depois do Gólgota, não existe mais quem sabe. Tomara. Estamos na torcida. A morte sangrenta de Cristo vai efetuar o propósito solene. Isaías diz que ele verá a sua posteridade. Ele vai ver. E logo depois, no verso 11, ele diz assim, ele verá, olha aí, o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Já pensou? A Trindade Santa planeja desde a eternidade a salvação. As mãos da Trindade são desatadas, a justiça cai através do perdão oferecido pela morte de Cristo. Somos agora devedores ao amor de Deus. E depois disso tudo, a Trindade fica dependendo do arbítrio humano. Isaías diz, ele vai ver o fruto do trabalho dele e ficará satisfeito. Vai ser salvo aquele por quem Cristo morreu. Segundo efeito da morte de Cristo, olha aí, e prolongará os seus dias. Como que o efeito da morte é o prolongamento dos dias? A morte é o cessar dos dias. É o fim dos dias, é o encerramento dos dias. Não com Jesus. Porque, como disse John Owen, a morte morreu quando matou Jesus. Cristo nunca foi um prisioneiro do túmulo. O terceiro dia chegou e o conquistador, levantando lá do seu trono, desatou os grilhões da morte, saiu da prisão para nunca mais morrer. Paulo vai dizer lá em Efésios 4, quando subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro. Ou seja, em sua ressurreição, Cristo vai triunfar sobre todos os seus inimigos. Cristo vai reivindicar todos os espólios da sua vitória. Então, o que Isaías 53:10 nos mostra? A origem do sofrimento de Cristo? A vontade do Pai. Por que o Pai desejou fazê-lo sofrer, sendo ele perfeitamente inocente? Para que ele fosse uma oferta pelo pecado. Terceiro, os efeitos da morte do Salvador. Ele verá a sua posteridade e
prolongará os seus dias. E por fim, o que Isaías 10 nos mostra? Pela morte de Cristo, a vontade do Pai será realizada. Olha como ele encerra esse verso. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Sabe aquela escuridão que teve lá no Calvário ao meio-dia? Naquele momento, o sol da justiça nasceu. Irmãos, um dia, esse mundo mau terá fim. Um dia, esse mundo sombrio terá fim, porque ele será redimido pela justiça do Senhor. Um dia, se você entende essa figura, aquele ribeiro que flui do Calvário, ele virá limpando toda a fossa que existe nesse mundo. Eu vou ler de novo e peço que você preste atenção, porque não existe argumentação melhor para esse ponto que eu estou defendendo aqui. Uma grande multidão que ninguém será capaz de enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estarão em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Lembra o que é isso? Ou seja, perfeitos, sem pecado, com palmas nas mãos. Essa multidão clamará em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estarão de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostrarão sobre o seu rosto e adorarão a Deus, dizendo: amém! O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Chegará o dia em que espadas e lanças serão esquecidas. Chegará o dia em que armaduras de guerras, metralhadoras, drones de batalha estarão lá num museu para os curiosos irem ali e olhar como que era a vida naquele outro mundo. Chegará o dia em que todos os deuses dos pagãos serão lançados na fogueira. Chegará o dia em que toda injustiça vai ser reparada. Chegará o dia em que, como diz a continuação desse texto que acabei de ler, toda lágrima será enxuta. Chegará o dia em que o Deus onipotente triunfará. Handel estava certo. Ele reinará para sempre. Sabe as profecias lá de Samuel? Elas vão se cumprir. Sabe aquelas profecias que o povo começou a descrer de um rei justo, que trará um reinado de paz,
Isaías diz assim: ele virá. Ele veio. Ele morreu. Ele desatou a justiça das mãos da Trindade com a sua morte, permitindo que a Trindade nos salvasse. Hoje, nós somos devedores ao amor de Deus, que nos redime, que nos salva, que continua insistindo em pessoas miseráveis como eu e você. Tudo isso por causa de quê? Da morte do nosso Salvador. O que nós vamos celebrar aqui agora? Tudo isso e muito mais. O que nós vamos fazer nesse momento, ao pegar o pão e tomar do cálice? Nós vamos dizer para o nosso Salvador: muito obrigado, porque tu és este Rei justo que veio a este mundo e fez por mim aquilo que eu jamais poderia fazer e realizou em meu lugar aquilo que ninguém poderia realizar. Com esse entendimento, aproximemo-nos da mesa do Senhor, gratos a Jesus, que sofreu sozinho, que enfrentou a ira do Pai, que enfrentou o julgamento furioso do Pai, para que eu e você pudéssemos ter vida. Com esse entendimento, nos aproximemos da mesa do Senhor, desejosos de que o nosso louvor e a nossa adoração cheguem a Ele como oferta suave. Amém.